Quem não pode vencer é o Boulos, né? O Boulos de jeito nenhum pode vencer em São Paulo. Mas também se o Boulos vencer em São Paulo, depois de ter encontrado com a dama do tráfico, teve uma pérola do Boulos hoje, que inclusive eu vi do Rubinho, ex-MBL. Ele compartilhou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ele postou isso aqui e apagou depois que ele percebeu que era pra ser uma crítica, acabou sendo um elogio. Catástrofe bolsonarista. A renda do 1%, 0,1% mais rico, apenas 15 mil pessoas no Brasil, disparou 96% entre 2017 e 2022. Já a renda da imensa maioria, 95% da população, subiu apenas 33%, segundo a FGV. Isso só reforça a nossa luta contra a desigualdade social obscena no nosso país. A crítica, a catástrofe do Bolsonaro foi deixar a população toda mais rica. Olha que catástrofe! O governo Bolsonaro deixou todo mundo mais rico. Só que, claro, os super ricos ficaram ainda mais ricos. Só que o resto também ficou mais rico. Menos, mas enriqueceu nesse período. Mesmo com uma pandemia no meio. E aí é como o Rubinho falou, né? O Boulos acusa o Bolsonaro de ter enriquecido o povo brasileiro. Até socialista que não entende nada de economia viu que isso aqui era um elogio. Perceberam que isso aqui era um elogio e ele acabou apagando o tweet, né? Aí também, como eu falei, não é possível um negócio desses. Sossa realmente tem alergia à riqueza e prosperidade. O Boulos praticamente escancarou que pra ele, bom mesmo, é ficar todo mundo igual na miséria. Depois, quando a gente fala isso, o pessoal da Foice do Martelo ainda tenta debochar. Cara, isso aqui... O Eli também acho que comentou isso aqui recentemente, falando... Esse tweet prova que o Boulos não é a favor do mais pobre, ele é contra os mais ricos. Não importa pra ele se o mais pobre ficou um pouco mais rico. Não importa pra ele se o mais pobre ganhou dinheiro, enriqueceu. Não importa pra ele se a pobreza diminuiu. Não importa pra ele se o povão, em sua esmagadora maioria, ganhou mais dinheiro no período. O que importa é que os ricos ganharam muito dinheiro e isso que tem que acabar. Isso que é um problema. Então, os caras, eles são contra os ricos, eles não são a favor dos pobres. É ridículo, mano. Como é que um arrombado desses pode ser prefeito de São Paulo? Não pode. Pelo amor de Deus, não pode. E eu ainda complementei aqui falando, né? Quando ele percebe que a crítica, na verdade, era um elogio, ao invés de manter e admitir, ok, aqui o Bolsonaro acertou, ele prefere só apagar. Eu não duvido que no futuro ele ainda se contradiga, alegando que o governo Bolsonaro deixou a população mais pobre, mesmo sabendo que é mentira. Porque aqui ele prova que ele sabe que a população enriqueceu ao longo do governo Bolsonaro. O Boulos sabe disso, ele tem os números. Ele concorda, ele confirma, ele já compartilhou os números. Mas quem duvida que em algum momento esse socialistinha arrombado aqui ainda vai desconsiderar tudo isso pra inventar alguma mentira e falar que o governo Bolsonaro foi uma catástrofe que prejudicou muito a população economicamente. Pô, fez a população ficar só 33% mais rica. Só isso. Enriqueceu pouco. Tinha que ter enriquecido mais. Óbvio, sempre é bom, né, que enriqueça mais. Agora, como é que fica, né, nos governos socialistas? Eu garanto que qualquer cidadão de Cuba estaria efusivo de ter um enriquecimento desse aqui num período de 4 anos. Enfim, essa aqui foi a paradinha escrota do Boulos, né?